do advogado especialista da área da Previdência Social. O André está ao vivo comigo aqui no estúdio da TV Candidez. Vem para cá, André. Bom dia. Prazer receber você aqui mais uma semana. Olá, bom dia, Flaviano. E bom dia também a você de casa. E hoje um tema extremamente importante, viu? Porque é um tema que gera muitas dúvidas, né? É importante a gente dizer isso, né? Essa aposentadoria para as pessoas com deficiência. E é importante ficar atento, né, André? Porque tem algumas particularidades, né? Sim, tem algumas diferenças. Flaviano, você sabia que 20% da população, segundo o IBGE, né, a população brasileira, possui algum tipo de deficiência? Então é uma Percentual alto, parcela hein? bastante representativa da sociedade, né? Verdade. Então é um assunto bastante importante que a gente vai falar hoje e muitas pessoas desconhecem, né, esse direito, né, esse tratamento diferenciado que a lei tem para as pessoas com deficiência. E você vai ter todas as informações agora, porque o André preparou uma apresentação aí com muitos detalhes para que você tenha acesso a todas as informações. Sim, com certeza. Então vamos começar a falar aqui, né, desse tema bastante importante da aposentadoria da pessoa com deficiência. E a gente vai observar aqui que a lei ela tem um tratamento diferenciado, né, para essas pessoas, né? Por quê? Porque a gente sabe que esse tipo de pessoa passa por dificuldades no seu dia a dia, né? Por exemplo, o João, que é cadeirante, desde o momento que ele acorda, né, que ele vai se higienizar, que ele vai preparar seu café da manhã, né, que vai até se locomover, né, até o trabalho, ter que pegar um ônibus, passar por calçadas que muita gente sabe que às vezes não são adaptadas. Então, olha a dificuldade que o João possui no seu dia a dia, né, para poder trabalhar. E é pensando, né, exatamente nisso que a lei vem dar um tratamento diferenciado, mais benéfica para essas pessoas. A gente vai fazer vários pontamentos aqui das diferenças da aposentadoria deficiência para a aposentadoria comum. Tá? Então, a lei possui um tratamento diferenciado, né, da pessoa que possui essa condição de deficiência, né, por conta da razão das sérias limitações que ela enfrenta no seu dia a dia. E quem tem direito a essa aposentadoria, né? Obviamente são as pessoas que possuem a deficiência, que precisa comprovar essa deficiência e que comprova também, né, que a pessoa trabalhou na condição da pessoa com deficiência. Porque, por exemplo, vamos fazer de conta que a pessoa trabalhou ali durante 15 anos, e somente após, no momento que ela for fazer o requerimento da aposentadoria, ela se torna deficiente. Então, essa pessoa, durante esses 15 anos, não trabalhou na condição de deficiência. Então, ela não fará jus a essa aposentadoria, né? Então, um dos requisitos ali importante é que a pessoa trabalhe ali na condição com deficiência. E esse conceito de deficiência, né? Qual que é o conceito para a gente entender aqui? O conceito de deficiência é o impedimento de longo prazo por mais de 2 anos. Né? Então, é necessário que essa deficiência ele traga ali impedimentos da pessoa por mais de 2 anos. Por exemplo, se João é cadeirante, mas o médico indicou que ele vai ter que usar a cadeira de roda por somente 6 meses, então ele não terá direito ali a essa aposentadoria da pessoa com deficiência, né? É necessário que ele ali tenha ali impedimentos superiores a 2 anos. Né? E essa deficiência possa ser de natureza física, mental, intelectual, né, sensorial, perda de um membro, as pessoas dificuldade, né, que perdeu a visão. Então, uma série ali de deficiências que pode se enquadrar no conceito ali e poder gerar o benefício, né? E o conceito também é que gera essas dificuldades no dia a dia, né? Que na interação social, no seu trabalho, ela traga ali dificuldades, né, para poder exercer normalmente ali, né, a sua vida normal. E a deficiência, é importante a gente pontuar aqui que a deficiente ela é diferente de incapacidade, né? É importante a gente distinguir esses dois conceitos, diferenciar, para não confundir os tipos de aposentadoria que existe. Então, existe a aposentadoria da deficiência, ou seja, a pessoa consegue trabalhar, porém com algumas limitações. Então, o exemplo do João, ele consegue trabalhar, né? Ele trabalha ali no setor administrativo, no seu computador. Então, ali, ele consegue trabalhar, mas possui algumas limitações. Do contrário, se a pessoa possui uma incapacidade, essa pessoa não consegue trabalhar de forma alguma, não consegue exercer nenhuma atividade, tá? De forma ali permanente.
Então, essa pessoa pode ter direito ali à aposentadoria por invalidez, né? Então, a gente observa ali que são tipos de aposentadoria diferentes entre a pessoa com deficiência e a incapacidade. Então, é importante fazer essa distinção para saber qual direito ali é mais cabível ao caso. Então, a gente tem ali as aposentadorias, né? Então, a gente possui duas espécies de aposentadorias. A gente tem a aposentadoria por idade, né, para as pessoas com deficiência, e a aposentadoria por tempo de contribuição para essas pessoas com deficiência. Então, existe ali, né, duas espécies de aposentadoria que a gente vai ver que possui algumas vantagens em relação à aposentadoria comum. Então, vamos começar falando da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, a gente tem um requisito da idade, né, para poder ter direito a essa aposentadoria. Então, a gente tem que os homens precisam ter 60 anos de idade e as mulheres 55. Então, a gente já observa aqui uma redução com relação à aposentadoria comum. Enquanto aqui na aposentadoria da pessoa com deficiência, né, são 60 anos de idade para homens, na aposentadoria comum são 65. Então, uma redução ali de 5 anos. E a questão das mulheres, a aposentadoria hoje, né, para as mulheres são 62 anos de idade. Né? Então, uma redução ali de 7 anos de idade, uma redução bastante significativa. E além disso, do requisito da idade, precisa também ter o tempo de contribuição. Então, são necessários ali 15 anos de contribuição, tanto para os homens quanto para as mulheres. Né? E também ali possuir 180 meses de carência. Uma observação importante é que a reforma que a gente teve da Previdência 2019, que infelizmente veio prejudicar muitas pessoas, esse tipo específico da aposentadoria da pessoa com deficiência não sofreu alterações. Tá? Então, segue ali da forma mais benéfica. Né? E a gente tem também da aposentadoria por idade, a gente vai observar que não é necessário fazer a comprovação do grau da deficiência. Então, o grau da deficiência que a gente vai ver que são escalonados em 3, em leve, moderada e grave, não faz diferença nesse tipo de aposentadoria por idade. Tá? A pessoa pode ter uma deficiência leve e poder ter direito a essa aposentadoria. Né? E precisa comprovar ali os 15 anos de deficiência. Então, precisa comprovar que esses 15 anos que ela trabalhou foram na condição de deficiência. Tá? E qual que é o valor da aposentadoria por idade? A gente tem ali uma média, né, de 80% dos maiores salários. Né? Então, vamos explicar melhor isso daí. A gente pega ali todas as contribuições que a pessoa teve durante a vida até julho de 94, né? Faz essa média e depois dessa média, 100% dessa média, depois vai aplicar ali, né, vai considerar somente os 80% maiores salários e descartar os 20% menores. Tá? Então, nisso a gente vai chegar numa média. Depois dessa média, ainda vai multiplicar por 70%, né, e somar mais um para cada ano de contribuição. Então, por exemplo, a pessoa ali atingiu ali os 15 anos, né, de idade ali, já possui o direito, então vai fazer a média ali, depois multiplicar por 70%, e a cada ano que acrescer, no caso aí, se a pessoa tiver mais de 15 anos de tempo de contribuição, né, nessa aposentadoria por idade, vai acrescentar 1 ano, 1% a mais no valor dessa aposentadoria. A gente tem também outra espécie de aposentadoria, né, a aposentadoria por tempo de contribuição, né, para as pessoas com deficiência. Nesse tipo de aposentadoria, a gente tem que não se exige uma idade mínima, né, do contrário da aposentadoria por idade, aqui não se exige que a pessoa tenha uma idade mínima, pode se aposentar mais cedo. Então, é necessário ali cumprir o tempo de contribuição exigido, conforme o grau de deficiência que a gente vai ver, e quanto maior o grau, menor o tempo de contribuição. Então, vai ser considerada ali, se a deficiência for considerada grave, menos tempo de contribuição é necessário para ela poder se aposentar. Então, vamos ver ali quais são esses tempos. A gente tem ali os homens, a deficiência de grau grave, são 25 anos de tempo de contribuição. Né, grau médio, 29 anos de tempo de contribuição, e a deficiência leve, de 33 anos de tempo de contribuição. Então, olha a redução que existe em relação à aposentadoria comum. Vamos considerar
que seja ali, João possui a deficiência grave. São 25 anos de tempo de contribuição. A gente sabe que na aposentadoria comum são 35 anos, né, para os homens para ter direito ali à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, uma redução significativa ali de 10 anos. E a gente tem também a aposentadoria ali em relação às mulheres. Então, deficiência de grau leve para as mulheres são 20 anos de tempo de contribuição, né? Pode subir um pouco mais slide aí para a gente ver. A gente tem ali, então, deficiência de grau médio, 24 anos de tempo de contribuição, e a deficiência de grau leve, né, que são 28 anos de tempo de contribuição. Então, é bastante significativo ali a redução em relação ao tempo de contribuição necessário nesse tipo específico de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. E a gente tem, né, também que os períodos de contribuição, né, com a deficiência moderada, leve, grave, pode ser convertido em tempo da aposentadoria comum. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender melhor isso daí. Então a gente tem, por exemplo, a pessoa ali tem um tempo ali que ela trabalhou, sem estar ali na condição de deficiência. Pode fazer de conta que ela trabalhou ali 20 anos e ela não era deficiente. Posteriormente, ela sofre algum acidente e fica ali deficiente. E durante ali mais 10 anos, ela trabalhou na condição de deficiente. Então, para poder aproveitar esse tempo que ela já possui anteriormente, que ela trabalhou não na condição de deficiência, existe a possibilidade de converter esse tempo que ela trabalhou na condição de deficiência, esses 10 últimos anos, né, faz a conversão para o tempo comum. Então, vai somar esse tempo que ela trabalhou, né, sem ser na condição de deficiência, para converter esse tempo que ela trabalhou na condição de deficiência. Então, vai somar esse tempo, né, e tem os fatores ali de redução. Então, é uma forma ali de tratar esse tipo de pessoas que possuem a deficiência tardia, né, foi possuir a deficiência tardia. Então, a gente tem também, né, seguindo mais o slide ali, a gente tem o valor da aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui a gente pode observar que o valor em relação da aposentadoria por idade é mais benéfico aqui, nessa regra de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a gente vai pegar todos os salários, né, até julho de 94, faz a média ali, depois vai considerar apenas 80% maiores salários, ou seja, descartar os 20% menores salários, né, então a gente vai chegar nessa média. E essa média será o valor ali da aposentadoria. A gente observa que não vai ter nenhum fator de redução, do contrário da aposentadoria por idade, que deveria depois multiplicar por 70%, aqui só vai considerar os 80% maiores salários dessa média. Então, é muito mais vantajoso essa regra, né, desse valor da aposentadoria. Passando um pouco mais o slide aí, a gente tem também uma dúvida bastante comum, é se o tempo, né, de exercido na atividade especial também serve ali para considerar da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, a gente tem o seguinte, a gente sabe, né, que a pessoa ali que trabalhou exposto a agente nocivo, a periculosidade, né, e a ruído, né, a calor excessivo, no ambiente no hospitalar, exposto ali às bactérias e tudo mais, a gente sabe que essas pessoas trabalham ali num ambiente, né, considerável ali, né, como nocivo. E com isso pode ter direito ao tempo, considerar esse tempo como especial, né? Então a pessoa ali pode aumentar o seu tempo de contribuição porque trabalha exposto a esses agentes. Então, uma dúvida comum e se a pessoa é deficiente e trabalha também exposto, né, a essas condições insalubres, a essas condições nocivas, será que ela consegue ali considerar, conseguir mais tempo de contribuição, tanto pela regra de aposentadoria deficiência, quanto pela atividade especial, né, que ela produz, que ela trabalha? Então, a gente tem que a lei fala que não, tá? Então, a pessoa deve ali escolher, no caso, se ela vai se aposentar na aposentadoria especial, considerando tempo especial, exposto a agente nocivo,
ou se ela vai se aposentar somente ali na aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, realmente ali tem que fazer um estudo, um planejamento para verificar qual seria, né, qual é mais vantajoso ali, se seria a aposentadoria da atividade especial ou se seria a aposentadoria da pessoa com deficiência. E passando também o slide aqui, é necessário, né, realizar uma perícia médica, né, para poder avaliar se a pessoa possui a deficiência e qual o grau de deficiência. Então, a pessoa, quando faz ali o requerimento da aposentadoria perante o INSS, precisa agendar uma perícia, comparecer essa perícia, depois o perito ali vai verificar se existe mesmo essa deficiência e também vai verificar qual que é o grau dessa deficiência. A gente tem ali um índice, né, que é como se fosse um formulário, que o perito ali vai preenchendo e pontuando, né, verificando o quanto essa pessoa foi prejudicada, quantas limitações ela possui, né, em razão da sua deficiência. Então, por exemplo, é considerado as funções do corpo. Será que o sistema digestivo, será que ela consegue se locomover? Né? Então, por exemplo, se ela for prejudicada em algumas dessas condições, né, no corpo, vai ser tomar uma nota. Verifique também na sua interação social. Será que ela consegue ali conviver em sociedade? Será que ela possui bastantes obstáculos ali na sociedade? Então, isso é levado em consideração. E tudo isso vai preenchendo esse formulário, vai pontuando, e ao final, somado essa pontuação, e a partir, né, do valor dessa pontuação, é considerada ali como deficiência leve, médio ou grave. Tá? Então, é isso, né, na prática, como que os peritos fazem ali para poder averiguar se a pessoa ali possui a deficiência e qual o grau da deficiência. E por último, quais são, né, os documentos, né, necessários ali para comprovar a pessoa com deficiência. Então, a gente tem os laudos médicos, os relatórios, os atestados, exames, a CNH especial, né, no laudo do Detran também para a pessoa com deficiência. Também é necessário ali ter a carteira de trabalho. Pode se comprovar também através do cartão da pessoa com deficiência para estacionamento, né, passe livre para transporte público, histórico escolar com dispensa das aulas, né, de educação física. Então, existe ali uma série de documentos para poder comprovar ali que a pessoa trabalhou ali na condição de deficiência. Porque muitas das vezes a pessoa não vai ter um laudo ali da época que a pessoa era deficiente para poder averiguar qual foi o início, né, da deficiência. Mas tem como comprovar isso de outros meios, né, através desse documento. E é possível a pessoa ali que nunca contribuiu para o INSS, a gente sabe que para poder ter direito a essa aposentadoria da pessoa com deficiência é necessário contribuir para o INSS. Mas e se a pessoa nunca contribuiu e possui uma deficiência, será que ela pode ter direito a alguma aposentadoria? Olha, a aposentadoria em si, ela não possui direito, tá? Mas ela pode ter direito a um benefício assistencial, que é o BPC-Loas, que é destinado às pessoas que possuem a deficiência e também são considerados ali como baixa renda. Então, é uma possibilidade da pessoa que nunca contribuiu para o INSS ou não atingiu ali os requisitos, os tempos de contribuição necessária para poder receber ali o benefício do INSS. Não é uma aposentadoria, mas pelo menos ali é uma garantia de um salário mínimo ali todo mês para a pessoa ali com deficiência. Aí o André trazendo para você informação sobre esse tema extremamente importante, né? E eu reforço aqui que a entrevista na íntegra fica disponível também para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve sempre de orientação aí para outras pessoas. É só acessar o portal logo após o programa, que a entrevista na íntegra fica disponível lá para você. Como eu disse, o telefone fica sempre na tela, tá? E todos os contatos aí do André, do Eduardo, né? Sempre disponível para atender todo mundo pela rede social e pelo telefone. Mas o telefone da TV Candidez, o 99326228, também fica disponível para participação aí do telespectador. Eu tenho até a pergunta aqui, ele não disse o nome, André, mas ele está falando o seguinte, que sofreu um acidente na empresa onde ele trabalha, um deslocamento da retina, né? E aí foi um deslocamento total, ele perdeu 80% da visão. Ele disse que está afastado pela Previdência já tem 4 anos, hein? Ele tem 59 anos de idade.
Aí ele está falando que está aguardando o assistente social. Ele não fez a pergunta, mas eu acredito que ele está querendo saber se demora nesse processo aí, né, da visita do assistente social para tentar fazer essa definição em relação ao benefício, né? Ah, sim, com certeza. Não dá para saber se a pessoa ali está esperando ali guardar a perícia na justiça ou se no INSS, mas pelo que você falou, né, 80% da visão que foi prejudicada é uma acuidade visual bastante significativa, que eu acredito que realmente ali você pode gerar direito a, né, ao qual benefício que você solicitou, que acredito ali que seja ali um auxílio, né, um auxílio acidente, tá? Mas em relação à demora, né, realmente aí é difícil falar, né, porque é muito relativo, tá? Então pode ser ali que possa demorar e pode ser que seja rápido. Mas qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente analisa certinho isso daí. Aí eu tenho outra pergunta aqui, André. Ele está falando aqui que o processo dele foi julgado por unanimidade especial, né, no dia 16 de setembro de 2024. Foi para juntada e documentos, né? Aí ele quer saber por que demora tanto esse resultado. Se já foi julgado ali, né, de forma unanimidade, eu acredito que isso foi para recurso, né? Então, provavelmente ali, né, você, ou se foi na recurso administrativo perante o INSS, ou se foi na justiça, né, como você disse, foi por unanimidade, né, precisa de um colegiado de julgadores para decidir né, essa questão. Então, realmente ali, se você já passou por isso, é só questão ali de aguardar os próximos passos, que logo mais esse benefício já será implantado. Essa é a participação do André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição, né? Muito obrigado, André, pela presença. Obrigado, Fabiano. Até a próxima semana, viu? Mais. E eu reforço a entrevista na íntegra, disponível para você no portal sistemampa.com.br. Bom Dia Divinópolis, dá uma pausa, eu vou para o intervalo e volto já.